E isso indica, e essa foi uma intuição importante de Francisco, isso indica um modo de ser e de agir. Caminhar juntos é um jeito de ser e de agir, mas é o modo de ser e de agir da igreja. Como assim? A igreja está fundada na Trindade, que é comunhão plena de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Fundada na Trindade, a igreja está constituída como sacramento de unidade no mundo, como diz a Lumen Gentium, de unidade das pessoas com Deus e das pessoas entre si, e um foco de unidade no mundo. Fundada na comunhão trinitária, feita como sacramento, sinal e instrumento de comunhão no mundo. Essa dinâmica, esse dinamismo, esse modo de ser, comunhão na diversidade, de caminhar juntos, expressa a natureza mesma da igreja. Aliás, na missa de abertura da Conferência de Aparecida, Papa Bento XVI, comentando aquele capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém, concluía dizendo que aquilo que se deu ali em Jerusalém, um discernimento comunitário, não é apenas uma estratégia pastoral ou uma dinâmica pastoral, mas expressa a natureza mesma da igreja, que é mistério de comunhão com Deus. Então, falando de sinodalidade, desse caminhar juntos do povo de Deus, nós falamos do modo mesmo de ser da igreja. Papa Bento XVI dizia, isso é a natureza mesma da igreja. O Papa Francisco diz, isso é uma dimensão constitutiva da igreja. Não é apenas uma estratégia, uma técnica ou uma dinâmica de reunião, mas expressa a natureza mesma da igreja, que é mistério de comunhão. Então, com isso, se a palavra sínodo diz de uma assembleia eclesial, a palavra sinodal ou sinodalidade diz respeito ao modo de ser e de agir da igreja. A esse caminhar juntos, a esse discernimento comunitário. Em poucas palavras, para dizer de uma forma bem simples e que todo mundo possa compreender, quando falamos de sínodo, falamos de uma assembleia eclesial. Quando falamos de sinodalidade ou de sinodal, nós falamos de um modo de ser e de agir, que deve acontecer em todas as instâncias da igreja. Se a igreja é mistério de comunhão, pois se ela vive de uma forma diferente, a sua prática nega a sua natureza, a sua missão. Se faz parte da natureza da igreja esse caminhar juntos do povo de Deus, na diversidade de seus carismas e ministérios, esse discernimento comunitário, como dizia o Papa Bento XVI. Se na diocese o bispo decide tudo sozinho, na paróquia o padre decide tudo sozinho, pois esse modo de agir nega a natureza mesma da igreja. Daí que isso não é uma questão meramente opcional, ou de interesse, ou de simpatia. Porque está em jogo aqui a natureza mesma da igreja. Então, esse era um segundo ponto que queria trazer, esses conceitos, sinodal, sinodalidade. Um terceiro ponto que queria trazer para a reflexão é o fundamento teológico disso. Onde é que se fundamenta isso? Isso é uma invenção da cabeça de Francisco ou de alguns teólogos? De onde é que brota isso? Qual é o fundamento disso? E aqui o Papa Francisco tem insistido reiteradamente. O fundamento desse caminhar juntos do povo de Deus, desse modo comunitário de ser e agir, é o batismo. Não é outro. Pelo batismo, todos somos ungidos com o Espírito Santo. Com o mesmo Espírito.
todos os cristãos, homens e mulheres, somos ungidos com o Espírito Santo. E não é que um receba 1 grama de Espírito Santo e outro receba 10 quilos de Espírito Santo, não. É o mesmo Espírito. Somos ungidos com o Espírito. Essa unção do Espírito confere a todos os batizados aquilo que na tradição da igreja se chama sensus fidei, o senso da fé. O que é isso? Uma espécie assim, de instinto espiritual que faz com que as coisas de Deus nos sejam familiares. O senso da fé é a presença do Espírito Santo em nós que torna Deus familiar a nós. Deus não é estranho a nós. Por que não é estranho a nós? Porque pelo Espírito está presente em nós. Isso capacita todos os cristãos a escutarem a palavra de Deus, a discernirem a palavra de Deus, a viverem a palavra de Deus, a anunciar a palavra de Deus. Isso é bonito de ver. A presença, a ação do Espírito em nós nos torna familiares a Deus. É Deus mesmo que vem a nós, se torna próximo de nós e nos capacita. Isso independentemente da função, do serviço e do grau de escolaridade que a gente possa ter. Por isso, às vezes, a gente chega lá na comunidade e pode encontrar uma mulher muito simples, do povo, sem nenhuma escolaridade, mas quando diz certas coisas, não, meu filho, isso não é de Deus, não. Não encontramos gente assim? Isso não é de Deus, não, meu filho. Como é que ela sabe que isso não é de Deus? Porque, da mesma forma que o arcebispo de Olinda e Recife foi ungido com o Espírito Santo, ela também foi. E a presença do Espírito é que capacita para isso. Por isso, o Papa Francisco diz: não pode haver na igreja uma separação rígida entre igreja docente e igreja discente, como se tivesse alguns que só têm o que ensinar e alguns que só têm o que aprender. Não. A presença do Espírito Santo capacita todos a falarem. E por isso, o Papa Francisco e Dom Paulo Jackson devem escutar o povo mais simples da igreja, porque nele está o Espírito Santo. Tem o que dizer e tem o que escutar. Na igreja, todos temos uma palavra a anunciar e temos uma palavra a escutar. Além do mais, a unção do Espírito, que nos capacita no senso da fé, faz de todos nós sujeitos ativos da evangelização. Daí que a missão não é de alguns apenas, a missão é de todos. Por isso, diz também o Papa Francisco, não há lugar na igreja para uma compreensão de evangelização em que você tem alguns que assumem a missão e outros que são apenas destinatários da missão. Todos, na diversidade de seus carismas e ministérios, com aquilo que é próprio de cada um, seja do ponto de vista do carisma, ou seja, de um ministério mais específico, mas a missão é tarefa de todos. E tudo isso tem muitas consequências. Isso ajuda a gente, com o concílio, a reconhecer que, graças a essa unção do Espírito, reina na igreja verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum de todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Fluminense 32. A igreja não é, como muitas vezes se pensou, uma sociedade essencialmente desigual. Graças à unção do Espírito, o senso da fé que ele confere e a missão que ele confere, reina na igreja verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum de todos os batizados para a edificação do corpo de Cristo. Isso não nega a diferença de carismas e ministérios, porque isso seria uniformidade e isso empobreceria a igreja. Não, é na diversidade de carismas e ministérios que participamos da mesma dignidade e da mesma missão. Além disso, isso nos leva a ter que repensar muitas coisas na igreja.
E eu queria destacar aqui duas. Um primeiro aspecto que essa perspectiva eclesial implica é, como dizia o Papa Bento XVI, é repensar o lugar e o papel do leigo na igreja. O Papa Bento XVI dizia assim: a corresponsabilidade de todos na igreja exige uma mudança de mentalidade relativa, em particular, ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados não como colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis do ser e do agir da igreja. Ou seja, isso é muito importante. Os leigos não são colaboradores do clero na igreja. Os leigos são corresponsáveis pelo ser e pelo agir e pela missão da igreja. De onde vem isso? Da missão do Espírito. Numa comunidade constituída por uma diversidade de carismas e ministérios, dentre os quais está o ministério dos pastores, que é constitutivo da igreja e que tem uma peculiaridade, mas é um ministério, entre outros, e a serviço de toda a igreja. Por isso, o segundo aspecto, como lembra o Papa Francisco, é que a sinodalidade, ou esse modo de ser e da igreja, ela, além de destacar essa comum dignidade e missão de todos, oferece o quadro interpretativo mais apropriado para a compreensão do ministério hierárquico da igreja. Ele diz, dentro da igreja, ninguém pode ser elevado acima dos outros, mas é necessário que alguém se abaixe, pondo-se a serviço dos irmãos no longo caminho. Nesta igreja, como numa pirâmide invertida, o vértice encontra-se abaixo. Por isso, aqueles que exercem autoridade chamam-se ministros, porque, segundo o significado originário da palavra, são os menores no meio de todos. Então, a sinodalidade, ao mesmo tempo que destaca a comum dignidade e missão de todos os batizados, oferece o quadro para uma correta compreensão do ministério ordenado, enquanto ministério de presidência e de unidade da igreja. Quem preside a igreja não é dono da igreja, mas exerce o serviço de presidência e de unidade na fé e na missão comum de todos os batizados. Veja que, tratando de sinodalidade, do modo de ser e de agir, nós tratamos daquilo que caracteriza a igreja, e a partir daqui a gente pode pensar desafios para o próprio processo que a gente caminha. Então, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, em poucas palavras, é recordar qual é o fundamento teológico disso. Alguém pode dizer, a igreja não é democracia. Não, nem democracia, nem muito menos monarquia. É muito mais do que isso. É mistério de comunhão, fundada na Trindade e feito sinal e instrumento de comunhão no mundo. Nós não precisamos apelar para as teorias políticas modernas para justificar a participação na igreja, porque a participação é de ordem muito mais radical. Nem depende de uma votação. A participação está fundada na unção do Espírito. Por isso, nesse sentido, é não só direito, mas é dever e obrigação de todos participarem. E quem preside a igreja, preside essa igreja que é convocada, reunida e enviada pelo Espírito. Um quarto ponto que eu queria chamar a atenção é sobre as dificuldades disso. Não é, embora assim falando possa ser algo bastante simples, na prática a gente sabe que não é assim. Há muita resistência a isso. O próprio Papa Francisco tem encontrado muita resistência e tem recebido muitas críticas. Algumas críticas assim muito abertas, outras mais sutis. A mais extrema é aquela que rodou também nas internet, daquele que foi núncio dos Estados Unidos, que foi excomungado, Vigano, que fez uma conferência dizendo assim, olha, termina literalmente dizendo assim, o Concílio Vaticano II foi um grande câncer na igreja e o Papa Francisco é sua metástase.
literalmente assim, o Concílio Vaticano II foi um grande câncer na igreja e o Papa Francisco é sua metástase. Então, digamos, essa é uma forma extrema que raramente aparece, mas há uma forma mais sutil, que é aquela que a gente não critica, até diz o Santo Padre, reza por ele na missa, mas a gente não leva a sério. E diz, não, deixa ele falar. Já ouvi até de bispos dizer, bom, vai sair uma palavra bonita, mas isso não muda nada na vida da igreja. Há outras formas, quer dizer assim, não é fácil isso. Isso exige uma mudança de mentalidade, de prática, de estrutura, isso exige tempo, isso é processo. Por isso, o Papa Francisco diz que caminhar juntos, leigos, pastores, bispos de Roma, é um conceito fácil de exprimir em palavras, mas não é assim fácil de pôr em prática. E diz, vou citar literalmente Francisco, algumas afirmações dele acerca dessas dificuldades. Ele diz, há muitas resistências em superar a imagem de uma igreja rigidamente dividida entre líderes e subordinados, entre os que ensinam e os que têm de aprender. Caminhar juntos evidencia como linha mais a horizontalidade que a verticalidade. Isso é difícil numa igreja excessivamente verticalizada. Diz ainda, sente-se ainda uma certa dificuldade e somos obrigados a registrar o mal-estar e a tribulação de muitos agentes pastorais, dos organismos de participação das dioceses e paróquias, das mulheres que muitas vezes ainda são deixadas à margem. Às vezes, há algum elitismo na ordem presbiteral que a separa dos leigos. E, no fim, o padre torna-se o patrão da barraca e não o pastor de toda uma igreja que está avançando. E isso exige transformação de certas visões verticalizadas, distorcidas e parciais sobre a igreja, o ministério presbiteral, o papel dos leigos, as responsabilidades eclesiais, as funções de governo. E isso tem levado Francisco a criticar fortemente o clericalismo na igreja. Francisco diz que o clericalismo é um dos males ou uma perversão da igreja. Atenção, Francisco não está criticando o ministério ordenado na igreja, porque isso é constitutivo da igreja. Francisco está criticando uma compreensão e um modo de exercer o ministério. O clericalismo é uma perversão do ministério na igreja. Ele, continuo citando Francisco, ele separa o sacerdote, o bispo do povo. Ele mantém os leigos à margem das decisões. Não só ele é um terreno fértil para diferentes tipos de abuso, de poder, de consciência, financeiro e sexual. Ele não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo, esquecendo que a visibilidade, a sacramentalidade da igreja pertencem a todo o povo de Deus e não só a uns poucos eleitos e iluminados. No final das contas, o problema do clericalismo é de ordem teológica, porque termina comprometendo a graça batismal, a unção do Espírito, e comprometendo a sacramentalidade da igreja, que não diz respeito apenas aos ministros ordenados, mas diz respeito a todo o povo de Deus na diversidade de carismas e ministérios. Então, digo isso para dizer que não é simples, não é fácil. Esse modo clerical de organização, de governo da igreja, põe imensas dificuldades para um processo sinodal, um processo de conversão sinodal. E a gente está tão acostumado com isso que acha que tem que ser assim, que não pode ser diferente. E quando fala de mudar, aí alguns já dizem que está querendo trair a tradição. Mas que tradição?
se a tradição de Jesus, a tradição das primeiras comunidades, nós estamos recuperando com isso. Porque graças à unção do Espírito, somos todos, povo de Deus, corpo de Cristo, sujeitos ativos da evangelização. Um último ponto que eu queria trazer. Estou trazendo de forma muito breve, até porque nós estamos num primeiro passo, uma primeira reunião, assembleia, mas alguns elementos que é importante que sejam aprofundados nesse percurso para que possa produzir fruto. Um último ponto, eu queria destacar alguns caminhos, algumas perspectivas que acho muito importante no início de um processo sinodal como esse que estamos começando hoje. Em primeiro lugar, a importância do processo enquanto tal. Dom Paulo já falava disso na abertura desse encontro. O processo ele tem uma importância muito grande que às vezes a gente não se dá conta. Inclusive, estamos terminando a segunda sessão do Sínodo dos Bispos em Roma e muita gente fica muito agoniada e frustrada porque, de repente, não chega a certas conclusões ou decisões que gostaria e, às vezes, até acha que não valeu porque não deu nesse ou naquele resultado. E Francisco tem insistido muito na importância do processo. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, no capítulo 4, quando ele indica alguns critérios, alguns princípios para ajudar no discernimento da ação da igreja, um desses critérios, um desses princípios, ele diz assim, que o tempo é superior ao espaço. Quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, é mais importante desencadear processos que ocupar espaço. A pressa, a urgência, às vezes pode achar que a gente resolve todos os problemas ocupando determinados espaços e fazendo uma guerra de poder. Nem sempre é assim, na maioria das vezes não é assim. Por isso ele diz, desencadear processos. O tempo relativiza muita coisa. O tempo se encarrega de abrir caminhos. Coisas que num determinado momento parecem impensáveis, em outros momentos parecem possíveis e realizáveis. Por isso, às vezes, tem certos temas que Francisco diz, calma, que ainda não está maduro o suficiente, que a gente precisa avançar um pouco mais, abrir o processo. Então, o processo sinodal é muito importante. Refletir sobre a missão da igreja, assim, juntos, todo mundo. Lideranças de comunidade, agentes de pastoral, religiosos, religiosas, presbíteros, bispos. Esse discernimento comunitário na oração, na reflexão, isso tem um valor e tem um preço incalculável. Certamente, e Dom Paulo tinha razão, o mais importante nem vai ser aquilo que poderá ser votado, definido na última Assembleia do Sínodo. Mais importante do que isso é o processo que isso pode inaugurar na igreja de Olinda e Recife. Vocês já pensaram se em todas as comunidades, todas as paróquias, todas as pastorais, movimentos, se encontrar para discutir, para refletir e para rezar sobre essa nossa corresponsabilidade no seio e na missão da igreja? Como isso pode converter, abrir caminhos, tanto do ponto de vista da mentalidade, como do ponto de vista da prática do conjunto da igreja? Certamente, em algum lugar vai avançar mais que outro. Certamente, alguém vai ousar mais. Certamente, alguém vai frear mais. Mas, no conjunto, a gente vai cuidando do conjunto da igreja para uma compreensão nova. E uma compreensão nova é muito importante para processos novos. Aliás, Francisco também tem insistido nisso. Falando desse jeito, desse modo de ser sinodal, ele diz que é importante tanto uma mentalidade, um espírito sinodal, como estruturas e processos sinodais. Como assim? A gente pode até criar certas estruturas de participação, mas se a gente não criar um espírito, uma mentalidade, uma espiritualidade de comunhão, de corresponsabilidade, de participação, a gente manipula os espaços e os processos. Por isso,
Só uma espiritualidade de comunhão, de participação, de corresponsabilidade é capaz de sustentar, de gerar e sustentar e dinamizar processos efetivamente comunitários, participativos na vida da igreja. Agora, é claro que também uma mentalidade sem estruturas e sem processos termina. Francisco diz que não adianta você falar tanto disso e não ter nenhuma estrutura e nenhum processo. Termina em boas intenções. E cuidado que às vezes de boas intenções o inferno está cheio. Então, as duas coisas se implicam, não é uma coisa ou outra. Uma mentalidade comunitária, colegial, participativa e estruturas e processos que favoreçam, que promovam isso. Então, um primeiro aspecto aqui do ponto de vista de caminho é vamos valorizar e cuidar muito desse processo. Estamos começando aqui numa Assembleia Arquidiocesana. Isso precisa se estender às paróquias, às comunidades, às pastorais, os movimentos, e precisa, inclusive, se alargar para além dos muros da igreja. Vocês devem lembrar que no início do processo sinodal, que a gente está vivendo em termos mundial, Francisco quis uma escuta ampla. Não só dos membros da igreja, mas também escutar outras igrejas. Também escutar pessoas de fora da igreja, o que pensam da igreja, o que esperam da igreja, e escutar, porque também através deles o Espírito fala. Então, é muito importante cuidar disso. Quanto mais a gente puder alargar, e não só por obrigação, não só porque tem um decreto do bispo que vai fazer isso, não, assumir como igreja isso. Na oração, na reflexão, no ensaio e no aprofundamento de processos participativos. Esse é um primeiro aspecto que eu quero insistir, o processo mesmo sinodal. Segundo lugar, é muito importante a gente cuidar da comunidade. A igreja é comunidade. Está em jogo aqui a dimensão comunitária e eclesial da fé. A fé, antes de ser minha fé, é fé da igreja, que antes de ser fé da igreja é fé de Jesus. Vocês devem lembrar lá no rito do batismo, depois da profissão de fé, antes do batismo, o ministro diz: esta é a fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus. Pois a fé, antes de ser minha, é da igreja. A fé não é algo meramente pessoal. E aqui a gente tem um desafio enorme de uma igreja de comunidade. A fé nos reúne e nos constitui como comunidade. Isso é um desafio grande hoje, que há uma tendência de reduzir a fé à devoção e devoção pessoal, de prescindir da comunidade. E a comunidade não é uma abstração. A comunidade não é um bairro inteiro. Até porque nem todo mundo do bairro participa da comunidade, ou tem muita gente do bairro que participa de outras comunidades. Muito menos é um município inteiro ou uma paróquia inteira. O desafio de comunitarizar a fé. E aqui a gente tem um ponto importante de conexão com as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Quando insiste como prioridade pastoral fundamental da igreja num contexto urbano, a pequena comunidade, a comunidade pequena, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas estabelecem relação. E a comunidade aqui, enquanto lugar de oração e de vida fraterna, enquanto lugar de carismas e ministérios, enquanto lugar de anúncio do Evangelho, enquanto lugar de compromisso com os pobres, com a justiça social e com a transformação da sociedade. Ou, na linguagem das diretrizes, a comunidade sustentada no pão, na palavra, na caridade, e toda ela em função da missão. Ou, com a expressão que usou Dom Paulo aqui no início, a oração, a palavra, a caridade, tudo isso em função da missão. É muito importante que a gente insista em formar comunidades.
igreja de comunidades. Como fala aquele documento da CNBB, paróquia, rede de comunidades. Paróquia, comunidade de comunidade. Investir, insistir em comunidade. Eu, inclusive, Dom Paulo, tenho a impressão que essa intuição tão importante das diretrizes se perdeu. E se perdeu porque nos acompanhamentos pastorais se concentraram nos pilares e esqueceram que os pilares são pilares da comunidade. Onde eu tenho acompanhado pelo Brasil afora, o acompanhamento pastoral é assim, você pega cada pilar e o que tem. Então é claro que toda paróquia tem alguma coisa ligada à palavra, tem alguma coisa ligada ao pão, tem alguma coisa ligada à caridade, então você vai juntando ali, faz um relatório e manda para dizer que a gente está vivendo. Mas esqueceu a intuição fundamental. Criar comunidades. Comunidades pequenas, como lugar de oração e de vida fraterna, como lugar de carismas e ministério, de anúncio do evangelho, de compromisso com os pobres e a transformação da sociedade. Revigorar as comunidades que já existem e criar outras comunidades, para que possa ter em cada canto uma pequena comunidade. E o que identifica a comunidade como uma comunidade eclesial são esses elementos fundamentais. A palavra, o pão, a caridade e toda ela em função da missão. Comunitarizar de novo a fé. As devoções, elas são edificantes. E ao longo da história sempre foram uma riqueza na vida espiritual da igreja. Mas as devoções não podem substituir a comunidade. As devoções devem fortalecer a vida comunitária. Quando a devoção substitui a comunidade, aí você prescinde da igreja como comunidade. Isso tem acontecido em muitos cantos. Eu tenho visto na minha região lugares onde no domingo se reúne um movimento que está espalhado pelo Brasil inteiro, em algumas comunidades. Tem um texto dos homens. Eles rezam o texto, na hora da celebração da comunidade eles vão embora. Veja, o texto é edificante na fé. E o problema não é a reza do texto. O problema é como é que o texto nos integra na comunidade. Isso pode ser com o texto e pode ser com muitas outras devoções. Elas são edificantes. Mas elas são edificantes quando elas nos fazem membro da comunidade. A comunidade é o lugar da pertença e da corresponsabilidade. Eu vou para uma missa de uma multidão que eu não conheço ninguém, ou pouquíssima gente, eu não estabeleço relação com ninguém. É diferente quando eu vou para a comunidade, que eu conheço todo mundo, que eu me importo pelo outro, que eu chego, fulano, como é que você está? Está melhor? Estava doente, melhorou? Como é que está seu filho? Como é que está fulano? Você vai criando vínculos. Quando está no sofrimento, na pressão, como é que a gente se ajuda uns aos outros? Então, assim, é muito importante insistir na comunidade. Comunitarizar a fé. Voltar àquela experiência primeira que marcou o cristianismo. Igreja de comunidade. É aí onde a gente se sente de fato parte. É aí onde a gente é corresponsável. Porque aí na comunidade pequena, a gente inclusive divide os serviços, as tarefas, as funções. E todos esses serviços são importantes. Alguém cuida de organizar o espaço de encontro da comunidade, da limpeza, da arrumação, das flores. Alguém cuida de preparar a liturgia. Alguém cuida de animar, de presidir a celebração, a novena, o texto. Alguém traz para a comunidade uma situação de sofrimento de uma pessoa que está passando necessidade, que precisa da ajuda dos outros, ou um problema do bairro, de como é que a comunidade pode se mobilizar para conseguir, às vezes, um calçamento, um esgoto. Veja, a comunidade é o lugar da pertença e da corresponsabilidade. Por isso, sem comunidade não há efetiva sinodalidade. Isso é importante a gente se dar conta. Se a gente quiser uma igreja sinodal, a gente precisa ser uma igreja de comunidade. Precisa investir na comunidade. E a comunidade com esses traços que lhe são próprios.
palavra, pão, a caridade. Toda ela em função da missão. Um terceiro aspecto que me parece importante é a gente cuidar daqueles espaços de corresponsabilidade na própria gestão, condução e animação da comunidade, os conselhos. Em todas as instâncias, na comunidade, na paróquia, na diocese. Os conselhos são espaço, meio e expressão de corresponsabilidade eclesial, onde, refletindo, rezando, a gente vai encontrando juntos o melhor caminho para a vida e a missão da comunidade, para a vida e a missão da paróquia como rede de comunidades, para a vida e a missão do conjunto da igreja particular. E não se trata de mera formalidade, que às vezes a gente até tem, mas é meramente formal. O padre cria, bota quem ele quer e tira na hora que ele quer, já leva tudo decidido só para comunicar, ou quando convém, fala, e quando não convém, não fala, e se às vezes alguém divergir, bom, o padre sou eu, quem manda aqui sou eu. Isso pode valer para o padre, pode valer para o bispo também, qualquer um. Ou seja, como é que a gente cria, revigora, revitaliza esses espaços? Não se trata de uma disputa de poder, mas se trata de espaços de corresponsabilidade. E além do mais, os conselhos não são simplesmente em função de dinheiro, porque às vezes o que ainda funciona é aquele que é para juntar e arrecadar dinheiro, mas é para a vida pastoral também, porque a igreja, os recursos são meios, não é o fim da igreja. O mais importante da igreja é o dinamismo pastoral, é a missão pastoral da igreja. Então, os conselhos devem ser lugar onde a gente pensa como é que a gente anima e dinamiza na comunidade, na paróquia, na diocese, a missão evangelizadora da igreja. Aliás, Papa Francisco tem dito que se esses espaços não forem dinamizados a partir de baixo, das necessidades, da vida do povo, da vida da comunidade eclesial, termina virando em disputa de poder. É um processo de mundanização. Então, por um lado, como é que a gente revitaliza o que já existe e avança no que ainda não existe? Francisco também nisso tem dito, olha, com todos os limites, o direito canônico também já tem indicativo de alguns espaços de participação. Vamos vigorar isso e vamos avançar mais além. Em muitos lugares, a experiência de assembleias, de comunidade, de paróquia, de diocese, que é uma expressão também de sinodalidade, de participação. Então, é muito importante que a gente revitalize, revigore, dê vida, dê dinamismo a esses espaços de participação e de corresponsabilidade. Os conselhos, as assembleias de comunidade, de paróquia, de diocese. Em quarto lugar, bom, estava insistindo sobretudo nos conselhos, mas as assembleias, elas têm uma importância muito grande. Porque o conselho reúne um grupo menor, né? Representativo da comunidade, escolhido pela comunidade, presidido pelo ministro ordenado, para discernir e encaminhar as coisas mais concretas da vida da comunidade. Mas a assembleia é um espaço mais amplo, mais representativo, mais comunitário, que é uma expressão mais rica da igreja. Vocês vejam aqui, numa assembleia dessa, a gente reúne as mais diversas expressões da igreja local. Do bispo, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, os mais diversos movimentos, as mais diversas pastorais que constituem a igreja. Então, a assembleia é um espaço privilegiado de expressão e de animação da vida da igreja. Quinto ponto é a importância dos ministérios na igreja. Aqui a gente precisa tanto reconhecer a importância fundamental e constitutiva dos ministérios na igreja, como dinamizá-los. A igreja é, por sua própria natureza, ministerial. É o Espírito que enriquece a igreja com uma variedade enorme
de carismas e ministérios. Os ministérios na igreja não são mera suplência. Porque o padre não dá conta de fazer tudo sozinho, então institui os ministérios para suprir aquilo que ele não pode fazer, como se a missão fosse só dele. Não, a igreja é ministerial. Os ministérios são dons do Espírito para o bem da igreja e são constitutivos da igreja. E os ministérios são diversos. Infelizmente, há uma redução muito grande de ministérios ao âmbito do culto. A gente até tem alguns, ministros da palavra, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, aqueles que presidem a celebração de exéquias, mas a maioria deles está ligada ao culto. A gente precisa enriquecer isso. Ministérios do culto, ministérios da palavra, aí a instituição do Ministério de Catequistas, né, revigora muito isso. E a abertura dos ministérios de acolitado e leitorado, também para mulheres, que era exclusivo de homens, e o Papa Francisco modificou a legislação e pode ser conferido a homens e mulheres, ministérios do culto, ministério da palavra, ministério da caridade. O serviço da caridade é o autêntico ministério da igreja. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. É o espiritual e o social, como se o cuidado dos pobres, o cuidado dos que sofrem, a luta pela justiça não fosse algo estritamente espiritual. Não? É expressão do Cristo servo, do Cristo servidor. Então, ministérios do culto, ministérios da palavra, ministérios da caridade e ministérios da unidade. Aquilo que é próprio, específico do bispo, dos presbíteros, também é exercido no seu nível e no seu modo por outras instâncias. Quem anima a comunidade, quem dirige ou preside ou coordena a comunidade, a pastoral, o movimento, os conselhos, são ministérios de unidade, de presidência da igreja. Então, como fortalecer, revigorar, multiplicar essa variedade de carismas e ministérios para que a igreja possa cada vez mais assumir de modo fiel e dinâmico essa sua missão. E, por fim, nunca é demais recordar, tudo isso existe em função da missão. Aqui é um tema que é muito importante. A sinodalidade, enquanto caminhar junto do povo de Deus, se dá na missão. Se trata de caminhar juntos na missão e em função da missão. Quando se esquece disso, corre o risco de reduzir a sinodalidade a uma disputa de poder e uma briga de poder para ver quem é que manda mais. Aqui não, é importante ter claro. Essa comunhão, essa participação, essa corresponsabilidade é na missão. E a missão da igreja não é outra senão a de Jesus. A missão da igreja é a mesma de Jesus. Tornar o reino de Deus presente no mundo. O Papa Francisco diz nessa frase de uma forma muito simples, clara e direta. A missão da igreja é tornar o reino de Deus presente no mundo. E a gente sabe o que acontece quando Deus reina. Os doentes são curados. Os últimos são primeiros, que estão à margem vêm para o centro. A missão da igreja é viver já no amor de Deus e fecundar o mundo com o amor de Deus. Deus é amor e todo aquele que conhece a Deus ama. Não é por acaso que Francisco, retomando do outro Francisco, insiste no desafio e na centralidade da fraternidade e da amizade social. A missão fundamental da igreja é dinamizar o mundo com essa lógica da fraternidade. Alguém pode dizer isso, mas isso é tão humano, é tão mundano, e o espiritual é que a filiação divina se vive na fraternidade. A fraternidade não é algo meramente social, antropológico, cultural, como queira. É tudo isso, mas em última instância é algo espiritual, porque é o modo de viver a filiação divina. Quem diz que ama Deus e não ama o próximo é mentiroso. Por isso, a missão fundamental da igreja não é arrebanhar gente, não é disputar com outras igrejas, mas é viver
a fraternidade, é a comunidade ser lugar onde a gente aprende a viver como irmão e fecundar o mundo com essa lógica do Evangelho. É por isso que quando uma igreja se volta para si mesma, simplesmente do seu crescimento institucional, ela perde vigor ao Evangelho. Quando a igreja se centra naquilo que é o coração do Evangelho, o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, que nos faz viver como irmãos e nos faz lutar por uma sociedade de irmãos. Aqui é muito importante, e com isso já vou concluindo, é muito importante, pensando na missão, trazer presente a memória do nosso grande Dom Helder Câmara. Ele pode nos ajudar a entender muito bem por onde é que vai a missão. Quem está unido a Deus, quem vive em Deus, movimenta, dinamiza a vida e o mundo com a força do Evangelho. Por isso, não pode ficar indiferente às situações de sofrimento. Então, pensar na missão implica a gente pensar no mundo onde a gente está, na sociedade onde está a igreja de Olinda e Recife. Quais são as situações de sofrimento, de injustiça? Quais são os gritos? Quais são as feridas? Quais são os apelos? Quais são os dramas? E aqui de muitas formas. O Papa Francisco gosta de uma expressão que ajuda a gente a entender bem. Quando ele diz igreja em saída para as periferias, e falando de periferias, ele fala de periferias geográficas, de periferias sociais, de periferias existenciais. Então, onde tiver sofrimento, onde tiver injustiça, onde tiver opressão, aí tem que estar a Igreja de Jesus. Então, é muito importante que esse processo sinodal não seja um processo para dentro, mas seja um processo que revigore a presença e a missão da igreja na sociedade. E na sociedade o que nos interessa não é disputar. Aliás, Paulo tem uma coisa bonita, entre os cristãos só tem uma disputa que vale e que é legítima. É a disputa no amor. Em vez de a gente estar brigando com os membros de outras igrejas, de outras religiões, vamos brigar para ver quem ama mais, quem serve mais. Porque é dessa forma que a gente expressa o rosto compassivo, misericordioso e servidor de Deus. A pergunta é assim, quem olha para cada um de nós, quem olha para nossas comunidades, quem olha para a igreja de Olinda e Recife, sente, experimenta a ternura, a compaixão e a misericórdia de Deus? Nós somos, como que, gosta de dizer o Papa Francisco, um hospital de campanha, um lugar onde os sofrimentos encontram colo, onde as feridas são ungidas, onde os pobres têm lugar, onde a casa comum é cuidada. E isso se dá de muitas formas. Encontrar, acolher, ungir, consolar, socorrer, lutar por direito, lutar para cuidar da casa comum, e isso implica também, muitas vezes, denúncia. Ou seja, o profetismo tem um tríplice aspecto: denunciar as injustiças, anunciar, propor um mundo novo e consolar as pessoas no seu sofrimento e no seu desespero. Então, pensar a missão é pensar isso, e a gente já vai fazendo isso no contexto do Jubileu da Esperança. E nós somos portadores de uma esperança. Mas não é uma esperança passiva, que cruza os braços, não é uma esperança que faz a gente cruzar os braços e ficar esperando para depois da morte. Não, é uma esperança ativa, criativa, fecunda. Ou seja, num mundo de tanto sofrimento, nós temos que ser sinal, fonte e caminho de esperança. E a gente só é sinal, fonte e caminho de esperança se a gente for capaz de abrir perspectivas e horizonte para aqueles e para aquelas que já não têm mais por quem esperar. Dessa forma, a gente abre o mundo e a história. Bom, minha gente, eu vou terminando por aqui, vou ter que voltar correndo lá para o Ceará, mas queria terminar agradecendo muito a possibilidade de estar com vocês nesse primeiro momento do percurso sinodal, expressar a minha alegria e a minha comunhão aqui com a igreja de Olinda e Recife. É muito bom que esse processo sinodal aconteça nesse contexto mais amplo de renovação e conversão sinodal da igreja, e oxalá que isso possa se multiplicar
pelo Brasil, porque é assim que, inclusive, esse processo sinodal mais amplo vai se concretizando. Vai se concretizando nas igrejas particulares, e as igrejas particulares se concretizam nas paróquias, nas comunidades, nos grupos. Então, que Deus abençoe vocês nesse processo sinodal e que disso a igreja possa sair mais fortalecida, como povo de Deus, corpo de Cristo, sinal e instrumento do amor de Deus no mundo. Obrigado, grande abraço. Agradecemos mais uma vez ao Padre Francisco essa belíssima contribuição aqui para o nosso